Olá, pessoal! Estamos juntos em mais uma aula à distância, conversando sobre uma fase bem importante do projeto de pesquisa de vocês, que é a introdução. Gente, uma introdução bem escrita, bem elaborada, ela é a coisa mais linda de um projeto de pesquisa. Ela é a coisa mais instigante de ler de um TCC, de um trabalho de conclusão de curso, de outras produções científicas por aí afora. Da mesma forma que uma introdução mal feita, mal elaborada, uma introdução que não me diz nada sobre o trabalho, completamente desconexa com tudo que vem depois, é uma tragédia. Pode apostar. É uma tragédia científica. Ninguém vai querer ler um trabalho no qual a introdução seja ruim, seja fraca, seja cansativa, seja desconexa, seja mal escrita, certo? Então chegou a hora de se dedicar, rezar para o que vocês acreditam, para receber inspiração, enfim, meditar, namorar, fazer exercício físico, comer doce, recorrer a toda e qualquer estratégia que traga um bem-estar a vocês, para que vocês possam, na plenitude, né, dessas sensações boas, escrever uma introdução bem legal, bem escrita. Vamos embora? E aí? Que danado é a introdução, porque Sara falou tanta baboseira para me convencer a escrever direitinho a minha introdução. Isso aqui é uma porta abrindo. Eu sou ótima desenhista, vocês já sabem, já deu tempo para conhecer esse meu dom, né? Só não ganho dinheiro com isso porque eu não tenho mais onde guardar tanto dinheiro. Então, esse desenho eu estou retratando uma porta que se abre. Essa é a introdução de vocês. A porta abrindo para o lindo trabalho que vocês produziram, que irão produzir no caso da construção, da introdução do projeto. Ela é a vitrine de apresentação do seu trabalho ou projeto, né? Ela é a capa, ou melhor, a contracapa. Quando a gente vai escolher um livro para ler, quem gosta de ir em livraria, quem não gosta, por favor, aprenda a gostar. A salvação do planeta está na leitura. Ler é a melhor coisa do mundo. Ler nos traz segurança moral, segurança afetiva e segurança cognitiva, científica, técnica, para a gente poder seguir adiante, encarar os desafios da vida. Então, leiam. Quando a gente vai ler um livro, com quem frequenta a livraria, a gente geralmente procura o prefácio, a apresentação do livro, para entender se a proposta que aquele autor traz atende às nossas expectativas, ao que a gente busca. Pode ser um livro religioso, espiritual, pode ser um livro de finanças, né, que traga aconselhamentos financeiros, enfim, quaisquer que seja a área, né, daquele livro, daquela produção científica, eu preciso ter acesso minimamente ali às ideias que aquele livro vai trazer. Então, o que o autor fez? O autor construiu um prefácio, uma introdução que traz uma ideia resumida de tudo que ele vai apresentar depois. Se ele não tiver uma capacidade dissertativa boa, ele não vai conseguir vender aquele livro. É o livro que vai ficando lá. Às vezes tem um conteúdo maravilhoso, mas se não tiver uma boa apresentação, as pessoas não vão levar para casa. Vai precisar que alguém tenha lido, mesmo sem gostar da introdução, sem gostar da apresentação, e vai indicando e tal. Então isso acaba levando muito tempo. É dinheiro que se perde, é frustração, né, que aquele escritor vai encarar por não ter seus livros vendidos. Às vezes uma produção maravilhosa que tem uma introdução muito ruim. Tanto que muitos escritores, muitas vezes, pedem para um terceiro escrever, para uma outra pessoa escrever essa parte, fazer a leitura e escrever, né? Porque ele pede apoio, suporte técnico de outras pessoas, porque sabe a importância daquela etapa para a venda do livro dele. Então, para o trabalho de vocês, para o projeto receber uma nota boa, para que vocês tenham aprovação, para que vocês concluam o curso, para que vocês tenham orgulho de dizer para a mãe de vocês: mãe, meu TCC, minha produção
para que uma revista aceite esse artigo e vocês tenham publicação no currículo Lattes de vocês, para depois serem mestres, doutores, o que quer que seja, vocês precisam de uma vitrine atrativa. Loja sem vitrine vende menos, vende pouco. Então façam uma vitrine, uma introdução bem feita, bem elaborada. O que é que vocês têm que fazer nessa introdução? Persuadir o leitor a continuar a leitura. Eu acho que isso resume o que a gente conversou quando exemplifica ali com o livro que a gente vai buscar na livraria, né? Se eu não convencer, se eu não persuadir as pessoas para continuar a leitura, eu não vou vender. Então, a introdução é a hora de instigar as pessoas a descobrir o que vem depois. Então, eu não posso entregar tudo de mão beijada na introdução, por isso ela é curtinha, mas eu preciso dar umas dicas, assim, sabe? Deixar umas deixas de que o negócio é bom. Que é aquela história lá que a gente conversou, né, sobre a vida afetiva de Edielson. Por exemplo, quando o Edielson foi conquistar o amor da vida dele lá, ele foi dando umas deixas. Ele é um rapaz difícil, ele não entregou tudo de mão beijada, né? E aí ele foi dando umas deixas. O negócio é bom, né? Eles saíram, aí ele deu um beijinho. No outro dia deu um cheirinho no cangote, né? Pra dar aquela leve arrepiada. E aí o amor da vida dele lá, que eu até esqueci o nome dela agora, não me perdoo por isso. Ela foi entendendo, o negócio é bom, eu vou querer pagar pra ver, né? Vou investir nessa história aí. Agora, se a Edielson não investisse nessa coisa de apresentação do produto ali, ela não ia ter interesse nenhum em saber o que vem depois, né? Em continuar a leitura do livro da vida de Edielson. Eita, tá vendo? Agora ficou fácil de entender. Na prática, Sara, sem conversinha, sem enrolação, tem hora que tu enrola demais e a gente tá aqui nervoso, tenso para fazer esse projeto. Na prática, o que danado eu tenho que botar nessa introdução? Primeira coisa, que compreende os primeiro e segundo parágrafos da introdução, anotem isso e entendam isso, porque a introdução é curtinha. Não é nada muito extenso. Então, no primeiro e segundo parágrafos, no máximo até o terceiro, já é muito, eu vou apresentar o tema. Ou seja, eu vou contextualizar o leitor. Como assim? Eu vou falar sobre, deixa eu ver algo bem diferente, saúde mental, sobre depressão em profissionais de educação física que estão sem trabalhar no período da pandemia. Eu vou falar sobre depressão numa profissão específica. Então, o meu tema é depressão. O meu tema é depressão. Eu vou apresentar às pessoas o que é a depressão, trazer dados do quanto que a população é acometida pela depressão nos dias atuais. Por exemplo, conhecida como a principal psicopatologia, o principal adoecimento mental da atualidade, a depressão acomete pessoas desde a infância até a terceira idade. Blá, 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 blá. Vou conversando sobre a depressão, porque eu tenho que imaginar que nem todo mundo sabe o que é depressão. Ou, mesmo que saiba, não tem ideia do que é a depressão, de como a depressão se caracteriza, do quanto que ela é frequente. Então, eu preciso incluir as pessoas no contexto da depressão, contextualizar em um ou dois parágrafos. Isso se estende a qualquer tema que eu tenha escolhido. Vocês têm um título de um projeto, algo muito específico, mas o tema é algo amplo. Exercício de força, treinamento resistido, né, que seriam sinônimos, obesidade, doença de Chagas, AVE, enfim, qualquer que seja o tema de vocês. Às vezes o tema aborda duas temáticas, né? Então eu vou contextualizar em relação a essas temáticas. Memória, enfim, qualquer que seja, eu vou nos dois primeiros parágrafos, contextualizar o leitor sobre aquilo, de modo simples, objetivo e claro. A introdução é sempre objetivo, certo?
Então, você já tem 2 parágrafos prontos, o primeiro e o segundo parágrafo da introdução. Falei do tema amplo, né? Tá lá meus 2 primeiros parágrafos prontos. O que é que eu preciso fazer agora, Sara? Agora vocês precisam começar o enfoque no assunto principal. Como assim? Tá. Lembra o exemplo que a gente acabou de dar? Depressão em profissionais de educação física durante a pandemia do novo coronavírus. Eles estão sem poder trabalhar. Vocês vão avaliar se existem sintomas depressivos, se esses profissionais apresentam sintomas depressivos. Aí agora, vocês já falaram sobre a depressão nos primeiros parágrafos, no primeiro e no segundo parágrafo, e agora vocês vão trazer um enfoque mais específico. Como assim? Falar que é comum, que é frequente depressão em profissionais de saúde, falar um pouquinho que é esperado em situações de isolamento social, de afastamento das funções laborais, de diminuição da renda familiar, é esperado o adoecimento mental, principalmente de sintomas de ansiedade e depressão. Então, vocês chegam no enfoque do assunto principal, em algo mais específico, que é a avaliação da depressão numa população específica, profissionais de educação física, né, enquanto profissionais da saúde, num momento muito específico, que é um momento de isolamento social. Entenderam? Que a gente sai de uma análise mais global da depressão e começa a buscar na referência bibliográfica algo que tenham dito já sobre a depressão em situações de isolamento. Então eu começo a especificar. Isso é terceiro parágrafo da minha introdução. No máximo, terceiro e quarto. Certo? Lembrando que os parágrafos não são longos. Não façam parágrafos longos, cansativos. O que é que determina para mim a hora de encerrar um parágrafo? O encerramento de uma ideia. O encerramento de uma ideia. Quando eu vou falar da depressão, deixa eu voltar aqui, lá nos primeiros e segundo parágrafos. No primeiro parágrafo eu vou falar do contexto da depressão enquanto adoecimento. A depressão traz reflexos na saúde de uma forma geral, trata-se de um adoecimento de cunho mental, blá, 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 blá. No segundo parágrafo, ainda falando sobre depressão, eu vou trazer dados epidemiológicos, que a depressão acomete pessoas das mais variadas faixas etárias, que no Brasil, não sei quantas pessoas têm o diagnóstico de depressão a cada ano. Percebam que são assuntos no mesmo tema, mas com aspectos diferentes, com abordagens diferentes. Então, o que determinou o encerramento do primeiro parágrafo e a abertura do segundo? Uma mudança de ideia. Uma mudança de ideia, mas que tem conexão uma com a outra. É aí que eu trago um texto bem articulado. O primeiro parágrafo está falando sobre a depressão, seus fatores etiológicos enquanto doença, o que é que acontece no organismo. E o segundo parágrafo está me trazendo dados epidemiológicos, populacionais, quantidade de pessoas que tem e tal, no geral, no país, se é comum, se é frequente. E aí eu venho, parágrafos completamente coordenados, mas que trazem ideias diferentes. E eu vou trazer agora o terceiro parágrafo também articulado, no qual eu ainda estou falando da depressão, mas com enfoque específico nos profissionais que eu vou avaliar, na condição, na situação que eu vou avaliar, que é a depressão numa situação de crise, de isolamento social, né, de afastamento das atividades laborais. Entendem que a gente tem como conectar tudo, porque se não tiver conexão, não é um texto agradável, não é um texto bem redigido. Então, eu foquei num assunto, eu consigo ver claramente a hora de encerrar e começar um outro parágrafo, mas todos articulados entre si, certo? Então, no terceiro e quarto parágrafos, eu vou fazer um enfoque no assunto principal. Aí a pessoa vai tomando gosto, sabe? É aquela história do joguinho lá que Edielson usou para conquistar o amor da vida dele. Ele vai aos pouquinhos, né? Trazendo ali as ideias, mostrando o que ele tem de interessante aos poucos. Aos pouquinhos ele vai fechando o cerco, digamos assim, cedendo um pouquinho mais. Eu começo falando da depressão de uma forma geral, depois eu vou cedendo as informações e entrando no assunto que eu quero tratar de fato,
que é a depressão nesses profissionais que estão em casa, que somos nós, né? Vocês enquanto estudantes, mas a maioria já atuando na área, enquanto estagiários e né, tentando entender uma situação que pode estar acometendo a saúde dessas pessoas. Tranquilo? Seguindo, falei sobre o tema de uma forma geral, enfoquei no assunto principal, agora é a hora de trazer com um pouquinho mais de detalhes do que se trata o meu projeto. Aí aqui eu tenho o 5º parágrafo, correto? Essa é a hora de explicar um pouquinho a problematização. Eu vou copiar e colar o meu problema? Não. Eu vou sutilmente trazer. Diante disso, questiona-se, existe a necessidade de entender como estão esses profissionais em suas casas e tal. Vou trazer um pouquinho o que problematiza aquela pesquisa, aquele projeto, certo? Explicar um pouquinho a problematização, por que é importante, né? Aí que perpassa um pouquinho também a justificativa, mas assim, trazendo que pode ser que exista realmente um aumento dos sintomas depressivos nesses profissionais, e isso é uma pergunta a se responder, é a problematização da tua pesquisa. Isso é curtinho, é um parágrafo só, certo? E isso se estende a qualquer que seja o seu tema de pesquisa. É a hora de trazer o leitor um pouquinho para a história de, opa, ela falou sobre o tema de uma forma geral, trouxe questões específicas, mas ainda tem coisa a se responder por aí, nem tudo está respondido. Por isso que a pesquisa dela é importante. A gente sabe que a depressão é comum nessas pessoas, mas a gente ainda não tem informações sobre o que está acontecendo agora com os profissionais dessa categoria. Então, isso é um problema a ser respondido. Ela problematizou, né, a autora lá do projeto, o autor problematizou, e eu preciso realmente saber, né, comprar essa pesquisa para saber a resposta. E aí seria tá aqui, 5º parágrafo da introdução de vocês. E aí, apresente possíveis respostas. Eu problematizei, e aí logo em seguida, no 6º parágrafo, que ainda pode ser uma divisão do 5º, né? O 5º lá dividido, o 5º parágrafo, eu vou trazer possíveis respostas. Como assim, Sara? São possíveis hipóteses, certo? Eu fiz lá uma problematização, eu disse que é possível que esses profissionais estejam com mais sintomas depressivos. Não, é preciso investigar, aliás, como é que está a condição de saúde mental desses profissionais. E aqui eu vou trazer as respostas, que é possível que eles tenham mais sintomas, estejam apresentando sintomas depressivos, é possível que seja mais recorrente síndromes, episódios de ansiedade nessa população, e ainda mais é possível que isso reflita diretamente nas condições de saúde biológica, nas condições de saúde da família como um todo e na capacidade desse profissional retomar suas atividades laborais após a crise. São possíveis respostas que eu vou estar levantando ali, hipóteses, possibilidades, certo? E, por fim, isso seria 7º parágrafo, ou 7º e 8º, mas o ideal é que seja num parágrafo só. Eu vou tentar descrever em poucas palavras a justificativa, os objetivos e a metodologia do meu trabalho. Caramba, mentira. Mentira não, verdade. Vocês conseguem entender agora que Sara não é de todo louca, não é 100% maluca. Percebem que tem fundamento a escrita da introdução no final de tudo, porque eu vou precisar na introdução trazer para o leitor um pouquinho de cada tópico que vai vir adiante. Mas isso é muito sutil, isso é muito resumido. Descrever em poucas palavras, justificativa, objetivos e metodologia. Vou trazer com sutileza lá para o meu leitor. Por isso é importante investigar para que a gente possa trazer subsídio da justificativa. Pouca coisa. Considerando isso, o projeto vai avaliar a presença de sintomas depressivos em profissionais da educação física, né, através de uma pesquisa descritiva de caráter quantitativo. Acabou. Vocês têm a introdução pronta.
resumindo lá esses tópicos que vocês vão explicar com detalhes adiante, quando desenvolver cada tópico lá separadinho. E aí, outras orientações mais gerais sobre a escrita. Olha, lembrando que a introdução de vocês ficou com 7 ou 8 parágrafos. Sara, eu não consegui de jeito nenhum colocar o meu tema específico num parágrafo só, a hora de focar lá no tema, ou não consegui explicar a problematização num parágrafo só. Tá, isso é algo que vocês vão ver, né, junto ao orientador de vocês, que não indica que a pesquisa, que a introdução é ruim. Eu só estou trazendo dicas porque eu percebo que vocês, às vezes, precisam de algumas orientações mais práticas, né? Qual o tamanho disso, né? Qual o tamanho da minha introdução? Então, a introdução é um texto de 7 a 8 parágrafos, um texto curto, de no máximo 2 laudas, que são 2 páginas, 1 ou 2 páginas, né? Que seja gostoso de ler, seja leve, né? Leve, mas bem elaborado. Ao escrever, orientações mais gerais, aí a gente traz essa frase. Ao escrever sobre os tópicos do projeto, seja objetivo. É isso que a gente acabou de conversar. Não adianta eu enrolar, tentar falar difícil e não dar a resposta. Não adianta. De uma hora para outra, ninguém consegue essa escrita clara, objetiva, técnica, científica. Isso não é de uma hora para outra, não é de jeito nenhum. Eu pego minhas produções do início da graduação e até as produções do meu TCC e comparo com outros projetos que eu produzi mais recentemente e percebe-se um avanço assim da qualidade dessa produção. E muito a avançar ainda, viu? Escrever é uma arte, não é tão fácil assim, né? Então ainda tem muito a avançar no que eu produzo, no que eu escrevo. Mas eu estou trazendo esse exemplo só para que vocês entendam que não adianta querer agora uma escrita parecida com o que vocês encontram em artigos científicos por aí. É óbvio, vocês são pesquisadores iniciantes, verdinhos, né? Das categorias de base, podemos dizer, não são profissionais. Então, é natural que essa escrita não seja tão fácil, né, de ser desenvolvida, que dê trabalho, que dê aperreio mesmo. Isso é bem natural. Mas o que eu trago é: dediquem tempo ao TCC de vocês. Parem, pensem que o que vocês estão conquistando através desse TCC é algo muito nobre, é algo muito importante. Só é a gente tentar estimar a quantidade de pessoas que ficou pelo caminho, a maioria delas porque não teve condições de continuar a graduação. E isso a gente atribui a vários aspectos, questões financeiras, questões logísticas em relação a outras demandas de trabalho, familiares. Ou seja, muitas pessoas queriam estar onde vocês estão, concluindo a graduação. Então, encarem o TCC como o principal e mais importante trabalho que vocês têm que fazer aí na graduação. Todo mundo, um dia na vida, enquanto vocês exercerem a profissão ou até quando não exercerem mais, sempre vai aparecer alguém querendo saber qual foi o seu TCC, o que foi que você pesquisou, o que foi que você estudou. E é muito legal a gente dizer, isso gerar brilho nos olhos mesmo, sabe? A gente ficar feliz, orgulhoso e satisfeito com o que a gente pôde produzir. E lembrem que no final disso tudo vocês vão ter que encarar uma banca, vocês vão apresentar isso no final do próximo semestre com os professores, orientador, enfim, de repente um outro coordenador de curso, um outro professor do quadro de profissionais, com profissionais convidados, pessoas que são especialistas no tema que vocês pretenderam pesquisar. Então, é bom a gente estar seguro, a gente ter estudado, por mais que se perceba que a gente não seja um pesquisador tão bom, que o projeto não esteja tão legal, mas algo que a gente não consegue disfarçar é o desconhecimento sobre o assunto, sobre o tema. Da mesma forma que, quando a gente conhece o assunto, quando a gente conhece o tema, a gente passa segurança e muito das nossas fragilidades ganham sutileza, passam um pouquinho despercebidas. Então, estudem e dediquem-se, né? É só o que eu tenho mesmo para orientar. Para fechar, algo que vai ajudá-los na construção disso é algo que eu já conversei lá atrás, mas que a gente reforça, que é a articulação entre os parágrafos.
uma coisa tem que conversar com a outra. Por isso essa lógica de organização que eu trouxe, de começar da apresentação do tema de uma forma mais ampla e dando um enfoque na parte mais específica que você está pesquisando, desenvolver com especificidade qual é a problemática do seu projeto e depois quais são os passos que você vai fazer para responder aquela problemática justificativa e tal, objetivo. Então, e pensando nessa lógica, fica fácil articular os parágrafos. Mas não é só isso, sabe? Eu preciso realmente entender que faltou cedilha. Eu preciso entender que eu tenho que recorrer às regras que eu conheci lá atrás, né? Que eu não posso sair de uma ideia, lá quando eu fazia dissertação ou redação no ensino médio, eu não posso sair de uma ideia bruscamente para outra. Eu preciso ter uma articulação ali, precisa ser... um parágrafo precisa ter elo com o outro, né? Para que o texto possa ser articulado, coerente. E eu acho que a gente pode encerrar a conversa por aqui, até porque o vídeo já está mais extenso do que eu gostaria que estivesse. Dediquem-se à construção da introdução do projeto de vocês e qualquer coisa estamos à disposição para tirar dúvidas. Leiam, estudem e mais do que isso, escrevam, construam um projeto de vocês. Um orientador, ele vai ter muito mais... ele vai ter muito mais vontade de dedicar-se à orientação de vocês se ele percebe que você está produzindo. Até porque quem tem que produzir é você. Ele é uma pessoa que vai trazer ajustes, ele é um consultor. Então, vocês têm que produzir. Ah, mas eu não sei, eu vou fazer errado. Faça do jeito que você acha que é e ele vai corrigindo com você. Alguma coisa tem que sair dessa história. E eu acho que a principal barreira é não acreditar que conseguem. E eu acredito muito que todos vocês conseguem e têm capacidade para isso. Eu queria, gente, só alertar para uma questão que é a necessidade de citar os autores que eu vou usar. Isso o orientador vai puxar muita orelha de vocês, mas eu não perco a oportunidade, né, de lembrá-los que vocês devem citar todo mundo que vocês usarem. Ah, aquela ideia, aquela frase, eu tirei desse trabalho aqui, eu tirei desse artigo e tal. Então, cite o autor. Cite o autor, vocês precisam citar. Existem algumas regras, né, em relação a como se deve colocar a citação no texto. Isso aí a gente vai conversar sobre, mas o que eu tenho que fazer, o que eu não posso deixar de fazer, em hipótese alguma, é citar. E ponto. Tá bom? Eu mando um abraço para todos e continuem se cuidando, permanecendo em casa à medida do possível. Tá bom? Um abraço forte.